Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Esther 1. O capítulo 1 de Neemias apresenta uma história de compaixão, oração e liderança. Neemias, um servo judeu na corte do rei persa, recebe notícias devastadoras sobre Jerusalém. Os muros da cidade estão em ruínas e o povo vive em grande sofrimento. Profundamente abalado, Neemias clama a Deus com um coração quebrantado, confessando os pecados do povo e pedindo favor divino para restaurar a cidade. Esse capítulo nos ensina o poder da intercessão, a importância de reconhecer nossos erros e a fé em Deus como base para a transformação. Versículos de Esther 1 do livro de Esther da Bíblia. A rainha Vasti é deposta. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. 2 Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. 3 E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. 4 Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. 5 Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. 6 O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madreperola e outras pedras preciosas. 7 Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. 8 Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. 9 Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. 10 No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcás. 11 Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. 12 Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. 13 Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. 14 E que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. 15 O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. 16 Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. 17 Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. 18 Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. 19 Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. 20 Assim,
Quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. 21 O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. 22 Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Vamos fazer uma análise textual. O texto narrado nos versículos de Ester 1 relata um episódio histórico e cultural significativo, contextualizado no Império Persa, durante o reinado do rei Xerxes, também chamado Assuero em algumas versões bíblicas. A passagem é uma introdução ao livro de Ester e apresenta um evento que culmina com a deposição da rainha Vasti. Aqui está uma explicação do significado e contexto do texto. Contexto histórico e narrativo. Primeiro, reinado de Xerxes. Assuero, o rei Xerxes, governava um vasto império que se estendia da Índia à Etiópia, com 127 províncias. Ele era um governante poderoso e ostentava sua riqueza e poder com frequência. Segundo, banquete e ostentação. Nos primeiros versículos, vemos Xerxes dando um banquete para os nobres, oficiais e líderes militares. Este evento, que durou 180 dias, era uma demonstração de sua riqueza e glória. Após esse período, ele promoveu outro banquete de 7 dias para todos os habitantes da cidadela de Suzã. Terceiro, a decisão de Xerxes e a recusa de Vasti. No auge da celebração, quando Xerxes estava sob influência do vinho, ele ordenou que a rainha Vasti comparecesse ao banquete usando a coroa real para exibir sua beleza. A recusa de Vasti de obedecer ao rei foi interpretada como um ato de insubordinação. Significado teológico e social. Primeiro, poder e autoridade. A narrativa reflete as dinâmicas de poder e autoridade do período. Xerxes queria reafirmar seu domínio não apenas sobre o império, mas também sobre sua família, tornando pública a obediência de sua esposa. Segundo, questão da dignidade feminina. A recusa de Vasti pode ser vista como uma demonstração de dignidade e resistência em um contexto onde as mulheres frequentemente eram tratadas como objetos para satisfazer os desejos e interesses dos homens. Terceiro, consequências sociais. A resposta de Xerxes e seus conselheiros à recusa de Vasti foi influenciada pelo medo de que o exemplo dela encorajasse outras mulheres a desobedecerem a seus maridos, desafiando a ordem social da época. Quarto, decreto irrevogável. O decreto que bane Vasti e decreta que todo homem deveria mandar em sua casa é um reflexo do caráter inflexível e patriarcal das leis persas. Essa ação demonstra a tentativa de manter a ordem e o controle sobre as relações domésticas em todo o reino. Reflexões espirituais e teológicas. Autoridade e liberdade. A recusa de Vasti é interpretada de formas diferentes por estudiosos. Alguns veem isso como um ato de coragem e dignidade pessoal diante de uma ordem humilhante. Outros entendem como um desafio à autoridade real que, naquele contexto, era inquestionável. Providência divina. Este evento abre caminho para Ester, uma mulher judia, assumir a posição de rainha. A história reflete o tema central do livro, a soberania de Deus e sua providência em proteger o povo judeu, mesmo em um ambiente de opressão. Lições para os leitores. Valor do respeito mútuo. Embora a cultura e as normas da época diferissem muito das atuais, a narrativa levanta questões sobre o respeito, os limites da autoridade e a dignidade individual. Impacto das decisões. As ações de Xerxes e Vasti tiveram consequências significativas para o império. Isso destaca como decisões pessoais podem influenciar estruturas maiores. Em suma, o capítulo apresenta questões de poder, honra e o papel da mulher em uma sociedade patriarcal, além de preparar o terreno para os eventos que definirão a narrativa central do livro de Ester. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!